ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Os irmãos podem sentar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa passagem, irmão, é uma das narrativas, aleluia, mais impactantes, aleluia, do Novo Testamento. Aonde nós vemos Jesus, aleluia, acalmando uma tempestade no mar da Galileia. Louvado seja Deus. O interessante, aleluia, que esse texto, aleluia, ele nos relata, aleluia, um grande milagre, um grande acontecimento, mas também, aleluia, uma lição, nos traz uma lição de fé, nos traz, aleluia, uma lição de confiança, aleluia, no Senhor, através desse texto. E também, aleluia, através desse texto, nós podemos ver a própria natureza, aleluia, divina de Jesus, operando, aleluia, na terra, operando, aleluia, na vida dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, nessa passagem, aleluia, vai dizer que Jesus disse para os seus discípulos, no verso 35, passemos para o outro lado. Ele chama os discípulos, e ali, ele já em cima do barco, porque Jesus costumava ensinar na praia, em cima do barco. Louvado seja Deus. Ali, a Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, cansado de ensinar as multidões, aleluia, quando ele passa para o outro lado, mas os discípulos, ele adormece, Nilda, aleluia, na popa do barco. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, aleluia, adormecendo, aleluia, na popa do barco, levanta-se de repente, aleluia, um forte temporal de vento. Louvado seja Deus. Se levantando, aleluia, esse temporal, louvado seja de vento, os discípulos se perturbam. Louvado seja Deus. Porque as tempestades, aleluia, da vida, elas são, aleluia, inevitáveis. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele garante estar conosco em todo momento. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 43, aleluia, versículo 2. Quando passares, aleluia, pelas águas, louvado seja o nome do Senhor, não temereis, aleluia, mal algum. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, dobra a sua atenção. Se você veio para o culto para adorar, aleluia, adore, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, desconcentra. Enquanto os irmãos conversam, enquanto os irmãos cutucam um e o outro, tira a atenção. Não tem como, irmãos. Eu não estou pregando aqui através de rádio para mim não estar vendo vocês. Eu estou pregando aqui, vocês estão me vendo. Eu estou vendo, aleluia, um pouco vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vista não é muito boa, mas estou vendo um pouco, aleluia, um pouco que a gente vê para ver, aleluia, quem está atento e quem não está, e desconcentra. Então Isaías 43 e 2 vai dizer: quando passares pelas águas, ei, aleluia, não temas mal algum, porque, aleluia, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te afogar, e quando pelo fogo, aleluia, ele não vai te queimar. Aleluia. Chama algum, irmão, arderá em ti, porque é o Senhor que está contigo. Então, aleluia, as lutas são inevitáveis, mas o Senhor, ele está conosco. Aleluia, dentro da luta, dentro do problema, aleluia, ele está conosco. A sua presença é inevitável em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Em Jó, aleluia, capítulo 19 e o versículo 25, aleluia, Jó vai dizer, em seu momento de angústia, em seu momento, aleluia, de dor, Jó vai levantar, aleluia, os olhos para os céus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Creia nessa noite, irmãos, que assim como Jó, o teu Redentor vive, assim como ele creu. Creia, aleluia, nessa noite, porque em Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova, aleluia, daquilo que se não vê. Aleluia. Então mesmo em meio à dificuldade, em meio aos vendavais da vida, aleluia, Jó, aleluia, aquele homem de fé, ele creu que uma hora ou outra o Senhor ia se levantar sobre a sua vida. Louvado seja Deus, porque não existe problema impossível para o teu Deus. Não existe problema impossível para o teu Deus, irmão. Aleluia. Se Ele permitiu a situação como está, aleluia, Ele é o mesmo que pode, aleluia, pegar, aleluia, e transformar. Ele é o mesmo que pode pegar e refazer. Ele é o mesmo que pode pegar e sarar, aleluia, restaurar por completo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, aleluia, ela não é a ausência do medo. Então não é porque, aleluia, nós temos fé que nós estamos isentos do medo. Aleluia, o medo às vezes vai bater na nossa porta. Aleluia, nós não estamos, aleluia, isentos. Mas nós não podemos nos entregar ao medo, porque o medo é algo natural, aleluia, do ser humano. Mas nós não podemos nos entregar ao medo, porque se nós nos entregarmos ao medo, nós vamos ficar desapercebidos, ao ponto, aleluia, de não crer que a presença de Deus está conosco. Ao ponto, aleluia, de não crer que o nosso Deus seja tão poderoso, ao ponto, aleluia, de restaurar a saúde de alguém que nós tanto clamamos, ao ponto de transformar, irmã Rejane, alguém, aleluia, que a gente acha que é impossível. Se nós dermos lugar ao medo, aleluia, nós vamos sufocar, aleluia, o poder de Deus. Mas se nós colocarmos, aleluia, a nossa fé em ação, louvado seja Deus, a confiança, aleluia, neste Deus, irmãos, não tem problema, aleluia, que Ele não possa mudar a situação. Não tem, aleluia, ser humano que Ele não possa e refazer com as suas próprias mãos, porque a própria Bíblia vai dizer em Jeremias 18, aleluia, que Ele é o oleiro. Ele disse: vem, Jeremias, eu te convido, desce agora para a minha casa, Jeremias, porque eu quero te revelar um mistério. Aleluia. E quando Jeremias entra, aleluia, dentro da casa de oração, na casa do Senhor, Jeremias contempla, aleluia, o oleiro, aleluia, pegando barra, amassando, tirando as pedrinhas ali, separando, aleluia, trabalhando, aleluia, aquele barro para fazer o vaso, aleluia. E ali naquele preparo, enquanto o oleiro fazia o vaso, a Bíblia vai dizer, Jeremias relatando, aleluia, diz que o vaso se quebra nas mãos, aleluia, do oleiro. Eita, e não tem vaso que se quebre, aleluia, na mão do oleiro, na presença do oleiro, que ele não possa transformar, que ele não possa refazer, aleluia, que ele não possa tornar em um vaso novo, aleluia, na presença dele. Aleluia, louvado seja Deus. Então quando você vê na presença do Senhor vasos defeituosos, vasos quebrados, aleluia, aleluia, veja o oleiro pelos olhos espirituais, contemple a mão do oleiro, porque ele disse para Jeremias: desce, Jeremias. Aleluia, porque se Jeremias não descesse, ele não ia ver.
Mas a Bíblia diz que ele desceu, ele foi e ele contemplou o oleiro, aleluia, refazendo aquele vaso quebrado, aleluia. Eita Jesus, porque os vasos que estão na mão do oleiro, aleluia, ele vai refazer e vai tornar um vaso novo. Oh, aleluia, Jesus, ele vai refazer, porque ele é poderoso. A tua oração não é em vão, irmãos, aleluia. Teu clamor, aleluia, tem chegado aos ouvidos do Senhor. Não é em vão não, aleluia. Não é em vão, aleluia, a tua oração, a tua busca, a tua perseverança na presença do Senhor. Aleluia. E a fé, ela é fundamental. Ela nos permite confiar em Jesus, aleluia. Mesmo quando as circunstâncias, elas são assustadoras. Quem nunca já passou, aleluia, por dificuldades, por problemas, aleluia, que te deu, aleluia, te causou um susto, aleluia, te veio medo, aleluia. Louvado seja Deus. Ou talvez alguém possa estar passando, aleluia, por isso, de estar orando, de estar buscando, mas de vez em quando o medo vem, querendo bater na porta, aleluia, querendo arrancar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu te digo nessa noite, continua, aleluia. Continua, aleluia, mesmo fraquinho. Continua crendo, aleluia. Porque o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai operar, aleluia. Se você crer, você verá a glória de Deus. Ei, muitos diziam, aleluia, que já cheirava mal. E a morte de Lázaro, aleluia, já tinha acabado. A multidão, aleluia, que estava ali junto, aleluia, com Maria, com Marta, aleluia, dizia: se ele tivesse aqui não tinha acontecido isso. Eles diziam isso porque eles não compreendiam nada, eles não entendiam nada. E aí dizendo, se ele tivesse aqui não tinha acontecido, ele podia estar aqui, que ele tinha curado Lázaro e Lázaro não tinha morrido. Louvado seja Deus, eles não estavam compreendendo, aleluia, a profundidade, o mistério, ao ponto de dizer que cheirava mal, já está em decomposição, não tem mais jeito, não tem solução. Ei, mas Jesus diz, aleluia, para a morte existe jeito, existe saída, existe solução, aleluia. Porque como ele chegou na vida de Lázaro, depois de 4 dias, aleluia, de morto, ele chega na tua também, ele chega na tua casa também, ele chega neste problema que tem te perturbado também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para muitos irmãos pode estar cheirando mal, aleluia, mas Jesus diz, aleluia, é para minha glória, é para minha glória, é para minha glória, porque eu tenho algo, aleluia, para fazer através dessa situação, aleluia. É porque eu vou causar um grande impacto naqueles que estão dizendo que está podre, naqueles que estão dizendo, aleluia, que está cheirando mal, aleluia, que não tem solução, que não tem jeito. Eita, meu Deus, aleluia, tem jeito, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer, operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia, agindo Deus, aleluia, quem é o homem para se levantar contrário? Aleluia, se levanta só para cair. Demônios do inferno, aleluia, cavalos do cão, aleluia, que são, aleluia, usados por ele, se levanta só para cair. Porque a tua vida, aleluia, não está na mão de qualquer um, não. A tua vida está na mão do Todo-Poderoso, aleluia. Se creres em mim, ainda que estejas morto, viverá. Aleluia, louvado seja Deus. Vai trabalhar em vão, aleluia. Meu Deus, aleluia. Vai fazer macumba em vão, aleluia. Vai dormir tarde, aleluia, preparando mal em vão, aleluia. Porque o guarda de Israel, aleluia, é guarda do seu povo.
O guarda de Israel é guarda do seu povo. O guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel não brinca, aleluia. Eita, ele contempla todas as coisas. Eita, seus olhos, aleluia, como chama de fogo, aleluia. Meu Deus, os seus olhos, aleluia, vai além do raio-x. Meu Deus, aleluia, vai entre as juntas e entre as medulas, aleluia, do ser humano. Aleluia, você está pensando que Deus não vê? Você está pensando que Deus, aleluia, não vê? Aleluia, você se engana. Você se engana, aleluia, porque o Todo-Poderoso está contemplando. O Todo-Poderoso, aleluia, está vendo, aleluia. Eita, Jesus, aleluia. Ele é juiz sobre a terra, aleluia, ele é advogado. Meu Jesus, aleluia. Meu Deus, eu não sei, aleluia, que mistério é esse, mas o Senhor me mandou falar, e eu estou falando, aleluia. Ele é juiz, aleluia. Ele é juiz, ele é advogado, ele peleja. Está pensando, aleluia, que você é cão sem dono? É não, aleluia. É não, aleluia. Existe um que é maior, que batalha pela tua vida. Rei derebaio deregarra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o diabo, aleluia, ele se prepara para te atacar, aleluia, como ele preparou aqui, aleluia, para querer atacar, aleluia, os discípulos, com vendaval, com tempestade, fazendo medo, aleluia. Quando ele, aleluia, se preparou, aleluia, papai que estava lá, que achava que estava dormindo, aleluia, já tinha preparado, aleluia, para destruir ele. Já tinha preparado, aleluia, para destruir as obras, aleluia, do inferno. Porque quando o inferno se levanta, aleluia, Deus, aleluia, já está de pé, aleluia, em batalha, em peleja pela mim e pela tua vida. Nem vão, aleluia, que Jesus, ele nos revela, não. Antes, aleluia, de acontecer algo em nossa vida, ele nos revela. Porque, aleluia, a sua palavra diz, porventura ele esconderia algo dos seus profetas, dos seus escolhidos? Não, ele não esconde não, ele mostra. Ele mostra, aleluia, que é para nós se prepararmos. Ele já está de pé, ele já está vendo, ele já está, aleluia, com a bandeira na mão, louvado seja Deus. E ele diz, vai, te levanta, vai batalhar em oração, vai. Quando você, aleluia, se acorda pela madrugada com a voz te chamando, não tenha medo não. Não tenhas medo, aleluia. É alguém que está necessitando da tua oração. É alguém que precisa, aleluia, que você urgentemente se dobre e interceda. Aleluia. Não tenha medo quando do nada, aleluia, você despertar pela madrugada. Louvado seja Deus. E achar que é insônia. É não. Aleluia. Muitos dizem que é insônia, principalmente 3 horas da manhã. Há quem diga, a própria ciência vai dizer, aleluia, que é insônia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai passar remédio para você tomar para dormir. É não. É papai te acordando para você interceder. Aleluia. É papai te dizendo, vai, porque eu quero dar livramento. Vai, porque vai acontecer algo. Mas se tu descer agora e interceder antes, aleluia, lá na frente eu já estou com a bandeira para tu segurar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Senhor, aleluia, ele, aleluia, fala conosco. Ele chama, como o pastor falou aqui nessa noite, como ele chamou Samuel, aleluia. Ele te chama, aleluia, nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo ponto vai dizer, não podemos nos esquecer que Jesus está conosco. Aleluia. Ele está conosco. Pode parecer muitas das vezes que nós clamamos e Ele não está nos ouvindo, aleluia, mas Ele está, aleluia. Porque Deus, irmão, Ele trabalha no silêncio, aleluia.
Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha, aleluia, para surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, oramos e achamos que o Senhor não está perto, achamos que o Senhor não está ouvindo, mas Ele está ali, aleluia, bem pertinho, aleluia, ouvindo o nosso clamor. Ele estava, aleluia, lá na cova com Daniel. Quando lançaram, aleluia, Daniel, aleluia, naquela cova, injustamente, aleluia, ele estava com Daniel, e ele enviou o anjo, aleluia, e deu o livramento, aleluia, àquele homem. Louvado seja Deus. Estava com os 3 jovens, aleluia, na fornalha, como foi louvado aqui nessa noite, o louvor que o Senhor, aleluia, me trazia ao coração essa tarde, aleluia. Louvado seja Deus, esse louvor, Ele é Deus de já, porque Ele estava, aleluia, com aqueles 3 jovens quando foram lançados na fornalha ardente, aleluia. O rei e aquela multidão pôde contemplar, aleluia, o 4º homem passeando, aleluia, nas chamas de fogo, aleluia, aleluia. E quando os jovens saíram, aleluia, de dentro daquela fornalha, nem sequer um fio de cabelo tinha se queimado. Ei, irmão, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Aleluia, para você ver o tamanho do poder deste Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e que livra em meio, aleluia, às situações, as dificuldades, os desafios da vida. Paulo e Silas, aleluia, no cárcere, foram jogados, aleluia, dentro do cárcere, aleluia, em Atos capítulo 16, depois de terem sido açoitados como se fossem animais, aleluia, foram lançados lá dentro, aleluia, do cárcere. Mas foi lá dentro do cárcere, adorando, aleluia, orando, aleluia. Ei, que Jesus, aleluia, o Deus do céu, fez tremer, aleluia, aquele cárcere, e as prisões se quebraram, os presos foram soltos, e ainda houve salvação, aleluia, na vida do carcereiro e da sua família. Louvado seja Deus, aleluia, porque quando, aonde a presença desse Deus está, aleluia, algo diferente acontece. Assim como aconteceu na casa de Obed-edom, aleluia, aonde a presença dele está, aleluia, não fica do mesmo jeito, aleluia, não tem como permanecer do mesmo jeito quando Jesus chega, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a prova viva na vida deste homem. Louvado seja o nome do Senhor, de Obed-edom. Aleluia. Pedro, aleluia, na prisão. Pedro, aleluia, no capítulo 12, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Pedro, aleluia, foi lançado na prisão para ser morto. Era para Pedro ser morto outro dia. Sabe o que é que Pedro estava fazendo? Pedro estava ansioso, aleluia, bebendo chá para dormir. Estava? Quem conhece a história? Aleluia, Pedro estava ansioso, bebendo chá, aleluia, para dormir não. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro passou a noite de joelho orando, porque sabia que no outro dia ia morrer. Aleluia, ia ser decapitado. Aleluia, quem conhece a história sabe que não. Aleluia, Pedro estava dormindo, sabendo, aleluia, que no outro dia. Como é, irmão? Me explique isso. Aleluia, a lógica humana, me explica aí. Se uma pessoa, aleluia, se a irmã, aleluia, Deus dissesse que amanhã, aleluia, ia morrer alguém, ia pegar, ia matar. Aleluia, louvado seja Deus, me diga. Aleluia, essa irmã ia dormir tranquila. Aleluia, meu Deus, isso aqui, irmão, é uma demonstração, aleluia, de fé e de convicção. O Deus, aleluia, que ele servia. Isso é muita fé, isso é muita convicção. Certeza, aleluia, que estava guardada, aleluia, por um Deus que era poderoso. Aleluia, por um Deus que podia dar um livramento. Por um Deus, aleluia, que ainda que permitisse a morte, mas ele está nos braços dele. Louvado seja Deus. Aleluia. E quantas das vezes nos pegamos se perturbando, aleluia, por pequenas coisas, né?
aleluia. Mas, aleluia, meditando um pouco, já essa tarde, aleluia, nessa passagem de Pedro, eu vejo tamanha convicção e fé no Senhor Jesus. E ele dormia, e Deus enviou o anjo para tirar Pedro daquela prisão. E a Bíblia vai relatar que quando Deus enviou o anjo para tirá-lo dali, ele achava que estava tendo uma visão. Será que o homem estava dormindo? Será que o homem estava dormindo? O homem estava achando que era uma visão que ele estava tendo. E ali assim quando chegou, tocou, as cadeias quebrou. Pega tua capa, pega tua sandália, e ele foi saindo. Quando ele saiu do portão para lá, que eles foram andando numa rua, o anjo se apartou dele. Foi que ele caiu em êxtase e viu, aleluia, com seus próprios olhos, que o que estava acontecendo, aleluia, não era apenas uma visão, aleluia, mas estava acontecendo real, aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso, aleluia. E ali, aleluia, ele creu, ele disse verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vai, quando ele vai, ele encontra, aleluia, a igreja, aleluia, em ação para a vida dele. Louvado seja Deus, o poder, aleluia, da oração, aleluia, da sua igreja, dos justos, dos fiéis no Senhor, aleluia. Pedro dormia tranquilo, confiando no poder, aleluia, daquele que pode fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, nós precisamos, aleluia, clamar, aleluia, com todo o coração, aleluia, com toda a nossa alma, aleluia, neste Deus, confiando, aleluia, que o seu poder, aleluia, é capaz, aleluia, de livrar, é capaz de restaurar, é capaz de fazer aquilo que nós não podemos, aleluia. Agora é clamar, aleluia, de todo o coração. É extravasar mesmo na presença de Deus, aleluia. Como o pastor falou, é no cantinho da intimidade, aleluia, que você vai soltar. Que você, aleluia, vai dizer o que você está sentindo para Ele, aleluia. Porque Ele vai te ouvir. Ele diz, clama a mim, em Jeremias 33:3. Aleluia, eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia, soluções, aleluia, para o teu problema que tu não sabe, caminhos, direções para tu seguir, que tu não sabe, aleluia, mas que Ele vai te dar a visão, que Ele vai te dar a direção correta, é através da busca, é através da oração, é através, aleluia, de descer na presença dEle. Ele vai te dar o meio. Ele vai mostrar, aleluia, a solução para o problema, aleluia, que você vem clamando, que você vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, orando. Ele vai mostrar a saída, porque Ele é a saída, porque Ele é, aleluia, a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Esté, aleluia, clamou, aleluia, pelo seu povo, e Deus deu o livramento. Quando o povo estava, aleluia, para ser, aleluia, morto, para ser apagado, aleluia, da história, aquela mulher, juntamente com o seu povo, orou, aleluia, jejuou pelo povo, aleluia, e Deus deu o livramento. Ela entrou na presença do rei, aleluia, louvado seja Deus, e Deus, aleluia, usou aquele homem para trazer o livramento, aleluia, para aquele povo, através do poder da oração, aleluia, do jejum na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos muitos exemplos de pessoas que clamaram e Deus ouviu. A mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela tocou, aleluia, em Jesus, aleluia, Jesus disse, filha, aleluia, seja curada, seja sarada. Aleluia, tua fé te salvou.
Timeu vem clamando. Multidão ali, aleluia, derrubando, jogando ele no chão. Ele se levantava de novo, insistia, aleluia, clamando. Louvado seja Deus. E Jesus o tocou, Jesus o curou, aleluia, da sua cegueira. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é Senhor, aleluia. E quando os discípulos abriram os olhos para isso, eles ficaram, aleluia, atônitos. Eles ficaram fora de si. Eles disseram: que homem é esse? Que homem é esse, aleluia, que até a natureza, aleluia, tem que o obedecer. Porque eles andavam com Jesus diariamente, presenciavam os milagres, as maravilhas que Jesus tinha feito, aleluia. Mas parece que ainda eles não tinham visto o milagre acontecer, aleluia. Eles precisavam passar, aleluia, por este mar, como o próprio Jesus vai dizer: passemos. Só não disse o que ia acontecer durante a trajetória, mas ele disse: vamos, passemos. Louvado seja Deus. E ali, aleluia, eles passaram por isso, porque eles precisavam passar, porque eles não sabiam ainda o tamanho do poder, aleluia, do seu Deus. Então existem coisas nas nossas vidas, aleluia, que passamos, que enfrentamos, que é para contemplar o tamanho do poder deste Deus. Coisas, aleluia, que ainda não vimos ainda, que não presenciamos, que é impossível, aleluia, aos nossos olhos, mas que é possível para Ele. E Ele quer mostrar para mim, quer mostrar para você, que Ele é poderoso para resolver, que Ele é poderoso, aleluia, para com apenas uma palavra repreender o vento e dizer para o mar: cala-te, aquieta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus é poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, aleluia, para o leproso em Mateus 8: ser limpo, aleluia. Aquele homem foi curado, foi limpo daquela lepra, aleluia, imediatamente. Louvado seja Deus. Ele disse, aleluia, em Gênesis 1, capítulo 3: haja luz, e houve luz, aleluia. E Ele está dizendo também, aleluia, para a tua vida nessa noite: haja, aleluia, haja na área, aleluia, que você estiver necessitando esta noite. Ele está dizendo: haja luz, aleluia, haja luz, porque Ele tem autoridade. Ele criou todas as coisas, aleluia, embaixo dessa terra, e Ele tem poder para com apenas uma palavra, aleluia, modificar, mudar, aleluia, a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ficar com esta palavra, aleluia. Eu não vou estender muito, que você fique com esta palavra ao seu coração. Que Deus possa, aleluia, estar te abençoando grandemente. Que você possa crer, aleluia, que o problema que vem, aleluia, para a sua vida, para a minha vida, é para nos fazer mais forte, para conhecermos o poder deste Deus. Louvado seja Deus. Só passei 2 minutos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, palavra maravilhosa. Deus venha continuar abençoando a missionária Luana. Tá certo, tá certo. Glória a Deus. Deus é fiel, amada igreja. Deus é fiel, Deus é tremendo. Nós devemos cada dia mais fazer a vontade